Fala pessoal, eu sou o Diógenes Ramos e seja bem-vindo à sabatina com os candidatos ao Conselho Tutelar 2023 aqui da cidade de Indiara. E hoje o nosso convidado aqui é a Deuseli, ela que já é, atual aí conselheira tutelar aqui na cidade. Nesse podcast vamos bater um papo sobre as suas visões, as suas experiências e os seus compromissos com a sociedade aqui da cidade de Indiara. Deuseli, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado, Diógenes, por esse espaço. Você está abrindo esse espaço. É muito importante para que as pessoas possam nos conhecer e conhecer também o nosso trabalho. Eu estava até comentando de um outro podcast que a gente estava falando, que muitas pessoas acham que todos os funcionários públicos não trabalham, né? Ninguém trabalha, mesmo que o vereador está lá debaixo de sol quente trabalhando, o conselheiro está trabalhando, e no final de tudo as pessoas falam assim, não, eles não fazem nada, ganham demais e não trabalham. E isso, ao meu ver, é uma mentira. Lógico que tem gente que realmente não trabalha, mas tem pessoas, que é uma fatia pequena que eu acho, Deus, e essas pessoas trabalham. Então, esse podcast é justamente para a gente ver quais que são as pessoas, como que elas se comportam, ela que já é conselheira, como que foi a experiência dela, o que ela acha disso, né? Então, vamos lá. Deuseli, a gente fez uma caixinha de perguntas nas redes sociais e juntou com as nossas perguntas e estipulamos vários tópicos, né? São poucas perguntas, mas são perguntas não somente objetivas. Você pode explorar ela da forma que você quiser e depois, se você quiser tirar os cortezinhos e publicar nas suas redes sociais, fique à vontade. A Deuseli assinou um termo de uso de imagem aqui, que a gente pode estar usando a imagem dela e ela também pode estar usando a nossa imagem aqui, toda a estrutura do nosso podcast para fazer a campanha dela e também para eternizar nas redes sociais, né? Porque Verdade. A internet fica para sempre, né? Um vídeo que você faz. Vamos lá, o primeiro tópico, origem e educação. Para começar, queremos saber mais sobre você. Pode nos contar sobre a sua origem, onde você nasceu, onde você cresceu? Eu nasci no município de Edéia, sou natural de Edéia, porém eu cresci aqui na cidade, na região de Indiara mesmo, cresci ali no Areado, estudei a minha infância ali naquela escolinha que tem lá, hoje já não tem mais. Minha primeira professora foi a Maria Helena. Então eu nasci e fui criada aqui na região. Aos 12 anos me mudei para Indiara, qual eu estou até hoje. Isso já tem quantos anos? Uns 15? Vou descobrir a minha idade agora. Isso já tem mais de 40 anos. Tem muito tempo que você está aqui. Então Indiara era só um passo nessa época, então? Era. Quando nós mudamos para cá... 7 anos atrás era um passo, né? Que tinha um prefeito aí também que a cidade parece que não tinha nem asfalto, né? Era só barro, né? Só buraco. Verdade. Quando nós mudamos para cá, o lugar que a minha mãe reside ainda, mas o papai, em frente à antiga escola Neuza Maria, lá era só mato. Corria água na rua. Então, assim, já tem um tempinho bom que a gente mora aqui. Então, hoje você praticamente conhece quase todo mundo de Indiara mesmo. Conheço. Assim, os moradores mais antigos, sim. Indiara cresceu muito, tem muita gente nova, pessoas novas que estão chegando. Mas esses moradores mais antigos que fundaram Indiara, eu conheço praticamente todo mundo. Pois é, eu, por exemplo, vai fazer 4 anos agora que eu já estou em Indiara. Passa rápido demais o tempo, né? Passa rápido. Então, você viu cada rua sendo aberta, sendo asfaltada. Todo o progresso você presenciou tudo? Presenciei tudo. Então você deve ter comprado muito aqui de São Joaquim, aqui do Depósito São Luís. Bastante. Antes era só o São Joaquim aqui no Depósito São Luís, comprei bastante São Joaquim. E é um dos nossos parceiros culturais aqui. Um abraço para a Paula, meu bem, que está ali atrás da câmera ali fazendo a filmagem. Então vamos lá. Aqui a gente está fazendo por tópicos, né? O próximo tópico aqui é motivação pessoal. Né? O que te inspirou a ser candidata ao cargo de conselheira tutelar? E como as suas experiências anteriores te prepararam para essa função? Olha, na verdade, Jorge, eu sempre trabalhei voltado para o público. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, lidar com pessoas. Trabalhei muitos anos com Silvano Dentista, trabalhei muito tempo com a doutora Karine, trabalhei no hospital da Denusa, que antes ele tinha um hospital que era só da Denusa. Então, assim, eu já tenho várias caminhadas com pessoas. Então, eu gosto do que eu faço. E eu me identifiquei muito no Conselho Tutelar. Tem quanto tempo que você está no Conselho? Vai fazer 4 anos agora. Ah, então essa é a sua segunda eleição? É a segunda eleição. Porque, na verdade, ninguém trabalha por amor, mas trabalha com amor. O que eu faço, eu trabalho com amor. Isso daí. Experiência profissional. Compartilhe um pouco sobre sua trajetória profissional até agora
E como você acha que as suas experiências podem te ajudar no trabalho como conselheiro? Olha, em tudo, porque eu tenho facilidade de comunicar, de falar com as pessoas. Igual eu estava falando, sempre lidei com o público, com pessoas. Trabalhei muitos anos também no Hospital São Lucas, 5 anos e 3 meses. E por todos esses lugares que eu passei, eu deixei portas abertas. E quando você trabalhou no hospital, na área da saúde lá, você fazia o quê? Eu era recepcionista. Recepcionista? Recepcionista. Ah. Recepcionista também é como se fosse um psicólogo, né? É igual um segurança, né? Ali você escuta de tudo também, né? De tudo. Nossa, e, gente do céu, aqui em Diário tá precisando demais de uns recepcionistas que prestam, viu? Ô, povinho que é ruim de atender. Será que é mal da cidade mesmo? Você acha que o Brasil inteiro tá assim? Parece que o pessoal tá muito mal-humorado hoje em dia. Eu acho que falta um pouco mais de empatia e você colocar no lugar do próximo. Porque ninguém vai no hospital pra jogar xadrez, né? Pra jogar dama. O pessoal vai lá porque tá doente, né? Ele tá ali porque realmente ele tá precisando. Vamos lá. Família e valores. Como sua família e seus valores pessoais influenciam sua abordagem em relação à proteção do bem-estar da criança e do adolescente? Olha, a minha família é minha base. É tudo. Desde a minha criação, dos meus pais, meus irmãos, é uma família muito unida. Hoje Assim, você é casada, tem filho? Eu Como sou é que é? separada. Sou separada, tenho 2 filhas, tenho um casal de neto, tenho um namorado já há 4 anos, que eu ainda não casei, porque é eu que estou enrolando ele, não é ele que está me enrolando. Tá certo. Mas, assim, minha família é meu porto seguro. E a sua família, ela sempre te apoiou nas suas decisões? Sempre. Ou sempre. você teve um embate aí? Não, graças a Deus, eu sempre tive um bom relacionamento com as minhas filhas, com a minha família, pais, irmãos, sobrinhos. E a criação que você recebeu dos seus pais é a mesma que você passou para os seus filhos? É a ou mesma... você fez um upgrade ali? Você deu uma Não, é a modificada? mesma que eu passei para as minhas filhas. É. Porém, elas não seguem a risca, porque tem aquela coisa que eu aprendi dos meus pais, é benção mamãe, benção papai, ao deitar, ao chegar, ao sair. Elas já não seguiram isso aí, mas foi mais ou menos a educação que eu passei para elas, foi aquela que eu recebi deles. Não, e hoje em dia é tão difícil, né? Você ver uma pessoa pedindo benção, né? Eu mesmo, eu não peço benção pro meu pai e pra minha mãe, não, porque eu não tive essa criação. Mas pros meus tios, onde que eu vejo, eu tô pedindo benção aí. E hoje, quando você vê como a gente é criado assim, quando você chega em um determinado lugar, em um evento social, você vê uma criança pedindo benção pro pai, é bonito, né? É. De se ver, né? Você se considera uma pessoa mais raiz ou mais Nutella? Eu considero mais raiz. É, mais raizona? Mais raiz. Eu sou mais raizona. É mais brava? Mais brava. Minhas filhas mesmo não brincam muito comigo, não. Eu sou mais brava. É daquela que, quando faz uma arte, você só dá uma olhada assim, ó. Elas já conhecem, elas falam assim que quando eu tô nervosa, estressada, eu começo a erguer a sobrancelha. Aí elas já ficam quietinhas no canto. A Paula tava me falando esse dia pra trás que eu comecei a reparar, eu não tinha reparado não, o seu Joaquim, quando ele fica nervoso demais também. É a sobrancelha, né, amor, que começa a ficar a franjinha aqui, né? Começa a subir igual uma calopsita. Aí você vê como tá nervoso. Meu neto mesmo. Se ele falar assim, vó, eu não atendo. Eu falo, não, você vai me chamar de vovó, você tem que chamar de vovó. Não é vó, é vovó. Aí ele chama vovó. É bonitinho demais, né? Vamos lá. Tem essa palavra aqui difícil. Ô, gente. Colaboração interinstitucional. Como você planeja trabalhar, ou já trabalha, né, com outras instituições locais, como escolas, serviços de saúde, organizações sociais, para promover o bem-estar da criança e do adolescente? Como que é o trabalho hoje que você faz com esses órgãos? É uma parceria muito grande, porque nós somos uma rede, né? A gente não trabalha sozinho. Nem nós do conselho, quanto as escolas, nem a saúde. Então, isso é uma parceria. Sempre que um precisa, o outro está ali para dar a mão. Nós somos parceiros. É uma parceria. Mas como que funciona hoje? Porque o Conselho Tutelar hoje, ele é um órgão independente. Independente. Mas ele não faz nada se não tiver prefeitura. Ou faz? Faz. O quê? Faz. Por exemplo, se precisar, uma criança ou um adolescente precisar de uma consulta, o Conselho Tutelar pode requisitar, às vezes está demorando, o Conselho Tutelar tem esse poder e autonomia para requisitar esse serviço. Às vezes vocês encontram uma barreira com a saúde de Indiara, com algum órgão aqui de Indiara ou da região? Porque vocês trabalham aqui também tanto com a prefeitura quanto com o Ministério Público, né? Isso. E com a polícia, né? E com a polícia.
Vocês têm alguma barreira com eles ou o trabalho é tranquilo? Não, às vezes sim. Não é aquela coisa assim cordialmente, não. Nós encontramos algumas barreiras sim, mas nada que a gente não pode conversar e resolver. Porque eu acho que na conversa fiada, tudo é bonito, tudo é lindo. Um político chega num palanque e fala que o Conselho Tutelar pode contar com ele, que ele está sempre disposto a ajudar e pode contar. Só que no final mesmo você pode ver que a maioria dos conselhos tutelares, Deuseli, porque a gente acompanha outras cidades também, a gente percebe que a maioria do Conselho Tutelar é meio que jogado de canto mesmo. É meio que jogado, é esquecido mesmo. É. Essa é a verdade. É verdade? Então, É verdade. E é no Brasil inteiro? Não, é no Brasil inteiro, não é só aqui, é no Brasil inteiro. É assim, nós somos esquecidos. É um trabalho assim que não é reconhecido, porque nosso trabalho não é reconhecido. E é um trabalho que nós não podemos falar de pessoas, nós podemos falar de números. De casos de pessoas, nós não podemos citar. O próximo tópico, Deuseli, é a transparência. Hoje, é claro que a gente fez as entrevistas aqui com candidatos que não estão lá, né, no fight mesmo, não está na linha de frente, então eles não sabem nos passar alguns dados, né, sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Para muitos que acham que vocês não trabalham, né, é porque as pessoas que acham, que têm certeza que vocês trabalham, são pessoas que estão mais próximas de vocês, né, são conhecidos que vê você trabalhando, igual a gente presta serviço para a prefeitura, então a gente sempre vê vocês nos eventos, né, fazendo o trabalho de vocês. Para vocês que estão lá dentro do Conselho Tutelar, como que vocês fazem para prestar conta do recurso que entra para vocês, do trabalho prestado que vocês fazem? Como que vocês fazem isso? Na verdade, esse recurso a gente presta mais sobre os serviços prestados. Nós falamos de números, porque nós não podemos falar nomes nem casos. Sim, claro. Mas nós falamos de números. Agora, quanto a outras coisas, dinheiro, assim, essas coisas, nós não temos esse vínculo. Tudo que é preciso para o Conselho Tutelar, a Prefeitura custeia. Então, a Prefeitura que administra o dinheiro do Conselho Tutelar? Não, a Prefeitura não tem, ela não administra o dinheiro do Conselho Tutelar. O dinheiro do Conselho Tutelar fica no fundos do CMDCA, e esse dinheiro, para ser usado, a gente pode ser usado apenas em campanhas. O custeio do Conselho Tutelar com limpeza, alimentação, é a Prefeitura que custeia. Ah, então isso aí tudo vem da Prefeitura. Tudo vem da Prefeitura. O Conselho, então, a é manutenção, só a folha de pagamento? Isso, a Prefeitura, a folha de pagamento, manutenção do carro, manutenção do Conselho, tudo é a Prefeitura. Ah, então, e isso é conveniado ou o que é? Já é decreto, é lei? É decreto, é lei. É lei, né? É lei. Toda cidade que tem um Conselho Tutelar, a Prefeitura, ela tem por obrigação, é lei, ajudar e manter o Conselho Tutelar. Então, aqui em Diara, então, se amanhã entra um prefeito aí que quer não ajudar o Conselho Tutelar, porque existe. Existe. Gente, existe prefeito que não dá nenhuma atenção para o Conselho Tutelar. Ainda mais se algum dos conselheiros tutelar for de lados opostos politicamente do prefeito. Não tem esse recurso. Não tem esse recurso. Então, aqui em Diara, então, o prefeito querendo ou não, eles têm que contribuir com isso. Tem que contribuir. E uma barreira muito grande que nós tivemos esses 4 anos, porque nós trabalhamos esses 4 anos sem capacitação. Então, isso é muito grave. Nós corremos atrás, houve negativo por conta dessa capacitação. E essa capacitação, vocês correram atrás do Executivo? Do Executivo. Do Municipal? Municipal. Não tentaram nada pelo Estado? Não. Pela TCM, Tribunal de Contas? Porque a capacitação é a Prefeitura. É a responsabilidade da Prefeitura de capacitar os conselheiros tutelares. E, se eu não me engano, parece que vem verba específica para capacitação, né? Tanto na área da saúde quanto na área técnica de qualquer espécie. Você sabe dessa informação? Não. Não então, sei. Aí tá. E sobre voltando na transparência, vocês publicam números, né, de atendimento, mas vocês publicam onde isso? Quando o CMDCA precisa, CMDCA a Prefeitura... é o Conselho, né? O Conselho Municipal de Direitos. Da criança e do adolescente em Diara. Isso. Porque às vezes eles querem saber a quantidade de casos, o que a gente tem mais de casos. Então nós deparamos mais assim com conflitos familiares. Uhum. Então esses dados tem hoje... muitos assim, agressão física, abuso, nós nos deparamos, do ano passado para cá, nós nos deparamos muito com casos de abuso no Conselho Tutelar. Uhum. Para mim ter acesso a esse banco de dados,
hoje ele não é publicado em um portal de transparência, ele fica direto dentro do conselho. Dentro do conselho. É. Mas números podem ser publicados. Se a prefeitura pedir, ou mesmo o CMDCA, pode ser publicado os números. A gente pode fazer essa relação em questão de números. Uhum. E o Conselho Tutelar de Indiara hoje ele não tem um portal de transparência próprio? Não, não tem. Tem uma conta específica do Conselho? Do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Indiara? É uma conta separada da prefeitura? É um CNPJ separado? Como que funciona? É separado. É separado? É separado. Tá. Você aqui em Indiara tem algum padrinho político que às vezes ajuda o Conselho? Ou até hoje não teve nenhum político aí que chegou e quis ajudar vocês, não? Não tem nenhum padrinho político, não. Hoje vocês trabalham com... qual que é o seu básico hoje de ferramenta para vocês trabalharem dentro do município hoje? Dentro do município? Qual que é as suas ferramentas que, tipo assim, o próprio conselho mesmo entregam para vocês trabalharem? É o carro mesmo, né? Nosso instrumento de trabalho, telefone e os computadores. Isso são tudo do conselho? Tudo do conselho. O uso do carro hoje, como é que funciona? Fica em alguma garagem ou vai para casa do conselheiro? Alguns levam para casa e deixam na garagem, né? Mas a maioria das vezes ele fica na frente do conselho mesmo. E o certo é ser como? O correto mesmo seria ter uma sede própria do conselho e o carro ficar na garagem do conselho. Indiara não tem uma sede do conselho? Não tem. E hoje como que funciona hoje? Usa a prefeitura, usa alguma secretaria? Como que é? É alugado. Lá eu acredito que seja alugado, né? Eu não posso te falar isso com certeza, né? Mas fica ao lado da Secretaria da Educação, ali ao lado do presídio, né? Que é outra coisa que nós nos enfrentamos, porque o dia de visita, mesmo dia de quinta-feira, o pessoal não tem onde usar banheiro, onde tomar água, então eles usam do conselho. É outra questão que nós enfrentamos. Então, na verdade, o Conselho Tutelar ele fica no prédio da Secretaria de Educação? Fica. Onde fica aquela sala mais aberta ali? Ali até quase não tem privacidade nenhuma também, né? De você estar conversando com a família. Não, mas a sede do conselho, o cômodo do lado do conselho é separado. É separado? Tem as paredes divisórias lá que é dividido. Não fica dentro do órgão. Isso? Tem o presídio, fica bem abaixo do presídio, fica ao lado da sala ali da PAI. Onde que tem uma porta que é uns ferros assim, tampando? Isso. Então ali, se a pessoa quiser fazer começar uma denúncia, ela pode entrar ali, que ela vai, se ela quiser fazer uma denúncia anônima mesmo, ela tem o sigilo dela. Tem o sigilo absoluto, ela pode fazer a denúncia tanto no conselho, pessoalmente, ou via telefone, porque nós temos o celular do conselho. Aí esse celular é um celular só ou é o celular de cada um tem um? É um celular só. Aí o plantonista que está no plantão fica com o celular do conselho. Aí esse plantão é plantão mesmo? A pessoa tem que ficar num posto fixo? Ou ela fica na casa dela quando solicitar que ela vai trabalhar? Não, ela fica no posto fixo, né? Das 8 às 11, das 13 às 17 horas e depois fica em casa. Aí se o celular tocar, a pessoa que está com o celular comunica o outro plantonista. Então quer dizer que o conselheiro, ele não só fica em casa, não. Ele tem que cumprir um horário ali. Tem que cumprir um horário. Ele bate ponto? Não, nós não batemos pontos. Mas geralmente cumprimos esse horário. Então vamos lá, aqui na próxima pergunta. Tomada de decisões. Na sua opinião, quais características são essenciais para tomar decisões justas como conselheiro tutelar? Especialmente quando há conflitos entre os direitos dos jovens e as necessidades da família. Essas decisões geralmente não é tomado por um só conselheiro individualmente, porque o conselho é um colegiado. Geralmente nós tomamos decisões em conjunto. Então é uma equipe que trabalha em cima de um caso só? De um caso só, porque no conselho tutelar não existe caso meu, caso de fulano, caso de José, de Maria, é o colegiado. É o conselho tutelar, porque ali envolve todos os 5 conselheiros, é o colegiado, não é o conselheiro. E acontece, quando dá uma divergência ali entre opiniões dentro do grupo, como que vocês fazem? É por votação, para o ímpar, como é que é? Vai por votação, e fica assim, rachado o conselho tutelar. Mas já aconteceu isso ou nessa gestão é tranquila? Não, já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu, mas depois foi Um resolvido. queria mandar prender, o outro queria mandar soltar, foi isso? Você acha que alguns conselheiros lá
passa pano para algumas pessoas dentro do município? Tipo, fulano é um empresário forte aqui na cidade, ele bateu na esposa dele e a gente, vamos deixar quieto, vamos ver se a família reconstitui. Já aconteceu do Conselho Tutelar presenciar isso e passar pano? Não, eu acredito que não, Diógenes. Que seja do meu conhecimento, não. Porque, assim, todos os casos que vieram a nós, que nós tivemos conhecimento, às vezes até de uma pessoa assim que tenha status, né, que é aquela pessoa mais conhecida, todos nós levamos à frente. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, mas não é toda cidade que faz isso. Eu conheço cidades mesmo aí que tem conselheiro aí que tem cabocla aí que é parente do prefeito, amiga aí que faz o que quer dentro da cidade e não tem nenhuma penalidade, né? Isso é triste. Ainda bem que em Indiara a gente não tem isso, segundo o que você está falando, né? Porque na verdade nós trabalhamos em prol da criança e do adolescente, né? Defender as causas deles, não defender a causa de pai, mãe ou algum agressor desse tipo. Tá certo. Vamos lá, no próximo tópico aqui abordagem às diversidades. Como você planeja garantir que todas as crianças e adolescentes, independentemente da sua cultura ou classe social, recebam a atenção adequada do Conselho Tutelar? Olha, essa atenção adequada depende da demanda de cada família que ela necessita. Geralmente, a gente costuma atender a todos, né? Independente de classe social, raça ou cor. Vocês tratam todo mundo igual. Vai mesmo, igual. Fica em cima. Você acha que hoje, no seu ponto de vista mesmo, é claro que aqui a gente está uma conversa totalmente descontraída, a gente pode até fazer algum tipo de pergunta, se você não quiser responder, você não precisa responder aqui, é justamente para você que está nos assistindo, ver qual que é, né, o sentimento da pessoa que está defendendo as crianças aqui dentro do município mesmo. Hoje você acha, no seu ponto de vista, com a sua experiência, já tem 4 anos, né, que 4 você anos. já é conselheira, a classe social mais alta, as pessoas que têm mais condições hoje, elas têm mais problemas com os filhos, com a família, do que a pessoa de classe social mais baixa? Não, é igual. É igual? Tanto a classe social, às vezes a gente julga muito, às vezes por a pessoa ter uma classe social mais baixa, mas está igual. Mas para mim, no meu ponto de vista, visto de fora, não sei porque eu nasci numa família muito humilde, a criação nossa foi muito humilde, parece que quanto mais humilde a pessoa mais respeita seus pais, né? Porque sabe que leva um ataque, né? E hoje em dia esses garotos Nutella aí não tá respeitando o pai, não tá respeitando a mãe, não respeita o professor, não respeita ninguém. Ao meu ver e ao ver de grande parte da população, esse pessoal de classe social mais alta aí parece que dá mais trabalho pro conselho, não dá não? Você já chegaram a fazer algum gráfico sobre isso? Não, nós não chegamos a fazer algum gráfico sobre isso. Se a classe social mais alta dá mais trabalho, a classe social mais inferior dá mais trabalho, nós não fizemos ainda esse gráfico. Mas seria uma boa oportunidade para poder estar fazendo esse gráfico. Porque no marketing, a gente trabalha com marketing aqui, então a gente meio que... Além de trabalhar no marketing, a gente tem jornal, a gente mexe com assessoria política, a gente, quando mira um alvo, a gente meio que desvira essa pessoa do avesso, né? Para conhecer tudo que essa pessoa pensa, que essa pessoa, como ela age, o que ela faz. Você acha que essa falta de capacitação dentro do Conselho Tutelar, ela é embasada aí nisso que a gente está falando aqui agora? Por exemplo, como o Conselho de Indiara não tem um portal de transparência próprio, o Conselho de Indiara não tem uma sede própria, o Conselho de Indiara não tem uma estimativa de quais pessoas precisam de atendimento, qual que é a prioridade, são pessoas de baixa renda, são pessoas de alta renda. Então, esse tipo de informação, você acredita que é justamente por falta de incentivo ao Conselho Tutelar? Também. O que mais que pode ser? Igual essa capacitação, porque essa capacitação, se tivesse, não seria só para o Conselho Tutelar, tem que ser para todas as redes, tanto para o Conselho, tanto para a educação, saúde, polícia militar e civil. Mas você fala uma capacitação específica para isso? Específica. Porque eu vejo muito aí o FGM, a AGM, que é a Associação Goiana dos Municípios, a FGM, Federação Goiana dos Municípios, o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, eles dão diversos cursos de capacitação de graça. Você acha que
é a prefeitura que não procura os conselheiros ou você acha que os próprios conselheiros que não vão atrás dessas informações? Porque esses cursos de capacitação de graça tem. Você acha que é a prefeitura que não paga? Porque querendo ou não, gente, mesmo o curso sendo de graça, ele não é em Indiara. Normalmente é em Brasília, em Goiânia. Então ele gera um custo, né, para a pessoa estar pagando. Você acha que essa pessoa ela não vai porque a prefeitura não paga as diárias e passagens para ela ir ou porque realmente ela não ficou sabendo ou não tem interesse? Do seu ponto de vista? Geralmente, alguns cursos, tem alguns capacitadores que vêm até a cidade. Aí tem que ser agendado. Nós chegamos a fazer a cotação também. E uma coisa que seria muito bom também, que já era para a gente estar trabalhando com o CIPIA, que eu corri muito atrás. O CIPIA é gratuito, a gente poderia ter ido em Goiânia fazer. Então, assim, não foi feito. Mas daqui mais uns anos, nenhum conselho vai trabalhar mais sem o CIPIA. O CIPIA é o quê? O CIPIA é um programa que tem dentro do Conselho Tutelar. Vamos supor, eu fiz um atendimento hoje, aí eu vou entrar lá dentro do programa, já vai sair tudo que eu preciso, se a criança morou em outro estado, se ela teve alguma violação de direitos, já aparece tudo. Tipo um histórico, né? Isso. E isso é estadual? Nacional? É estadual, como é que nacional. É? Nacional? Nacional. E isso vocês não têm, vocês não usam isso aqui em Indiara? Não. Mas vocês não usam porque não foi aplicado aqui pela Secretaria de Educação? É porque não foi aplicado, porque os conselheiros têm que fazer capacitação. Então uma coisa leva a outra, Leva a outra. Isso é recente ou essa capacitação ela tem data para acontecer ou é aleatório? É aleatório, ela não tem data para acontecer. Vamos lá então, né? Quais são Aqui a gente colocou os primeiros passos nesse tópico, mas como ela já é conselheira, né, então já é os milésimos passos dela, né? Quais serão as suas ações no Conselho Tutelar para entender as necessidades da comunidade e iniciar o trabalho de proteção da promoção dos jovens? Vocês fazem algum plano, algum projeto para abordar as crianças, abordar os jovens? Vocês têm esse trabalho? Não temos esse trabalho. Inclusive, que precisa ter, Indiara precisa ter. Porque nós temos muitos jovens, nós temos muitos adolescentes que estão aí perdidos na rua e a gente tem que resgatar esses jovens e adolescentes. Então, vocês hoje não trabalham em cima de projetos criados por vocês mesmos dentro do Conselho? Não. Vocês trabalham basicamente com denúncias? Com denúncias. Acontecer denúncias, vocês vão? Isso. Numa escola, por exemplo, tem uma criança lá que tem 10 faltas. Aí vocês esperam o diretor ligar para vocês ou vocês vão nas escolas frequentemente, ver como está a frequência escolar? Geralmente nas escolas tem a ficha de infrequência, que é a ficha do CAI. A gente fala a ficha do CAI. Então, todas as escolas têm essa ficha. Quando o aluno está com um número muito elevado de falta, eles preenchem essa ficha e levam para nós. Levando até o conselho tutelar vai até os pais, conversa com os pais que são os responsáveis por essas crianças e adolescentes. Levamos até a eles e comunicamos. Se a criança não retornar para a escola e a escola devolver essa ficha para o conselho novamente, aí aleatoriamente o conselho tutelar envia essa ficha para o Ministério Público. E o que pode acontecer? E aí o Ministério Público vai chamar o pai e a mãe, são os responsáveis pela criança e adolescente, né? O porquê que ele não está indo na escola. E o Ministério Público funciona daqui? Funciona. Funciona de verdade mesmo? Funciona de verdade. Expectativas e contribuições. Quais são as suas maiores expectativas ao se tornar, né, novamente conselheiro tutelar? Como você pretende contribuir para melhorar a vida da criança e do adolescente? Porque acho que quando a gente está em eleição, a gente tem propostas, né? Você tem... Como você já está lá, você acha que dessa vez agora você faria alguma coisa diferente ou você manteria só mesmo com as denúncias? Diógenes, eu vou manter a mesma forma que eu trabalho. Eu trabalho dentro do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uhum. A partir do momento que eu estou fazendo uma proposta, eu estou saindo fora de totalmente o que é o Conselho Tutelar. Porque eu trabalhando com o ECA, dentro do ECA, eu vou estar trabalhando corretamente. É isso daí. Vamos lá, próxima pergunta. Essa aqui é a que eu sempre falo. Essa pergunta aqui, acredito que é a principal pergunta e que vai definir o voto de muitas pessoas. Esse aqui é o tópico da situação real.
Eu acho que você deve ter passado várias vezes por essa situação, mas como a gente recebeu várias perguntas nesse mesmo segmento, a gente estipulou ela como padrão para todos os candidatos. Você chega em uma casa, e nessa casa o pai está bêbado e está espancando a mãe, e a criança está chorando lá no canto, e o vizinho vê aquela presepada toda lá, liga no celular do conselho tutelar, e o que você faz nesse momento? A partir disso, você já comunica a polícia, você já vai lá primeiro, encontra com a polícia lá? Como que funciona o trâmite hoje? Primeiro a gente comunica a polícia, Diógenes, porque se trata de uma agressão física. Vocês não vão sem a polícia estar do lado, não? A agressão física se trata de um crime e o conselho tutelar não é a polícia. Mas a gente... Vamos supor, para dar um flagrante, o conselho tutelar, nós não somos qualificados, nós não temos autonomia para isso. Não, eu falo numa situação assim, a gente não sabe se tem agressão, mas um vizinho liga com essa suspeita de gritaria e tal. Qual que é a sua atitude? Não, a gente vai e averigua a situação, o que está acontecendo. Aí depois que você chama a polícia, vocês ligam a polícia antes? Não, geralmente, quando se for caso de agressão, que tiver gritaria, a gente liga para a polícia já liga antes, né? Antes. É lógico, porque senão você foi lá, vocês... Ainda mais mulher, você for lá, vocês caem no pau também, né? É verdade. Porque tem cara que é doido. Né? Pois é, aí, a gente, voltando nessa pergunta aí vocês chamaram a polícia. E aí, o que acontece? É uma pergunta boba de se perguntar, mas por incrível que pareça, foi disparado a pergunta que as pessoas mais fizeram. O que vocês fazem nessa ocasião? Tá bom, o cara tá batendo na mulher, tá bêbado, a criança tá chorando num canto, o conselho tutelar chega, a polícia já chega, vira a mão no cara, já leva ele já pra cadeia, já leva a mulher também para fazer exame de corpo de delito. E a criança? O que faz com ela? A criança, geralmente, quando tem algum parente, avós, tio ou próximo, até que a mãe retorne, ela fica com os avós ou alguém que tem um vínculo familiar. Agora, se não tiver ninguém, a criança acompanha a mãe, porque ela não pode ficar só. Então a criança passa por todo o trâmite que a mãe está passando, vai para o hospital, faz exame de corpo de delito. Se não tiver ninguém para ficar com ela. Mas se for o caso da criança ter que fazer o corpo de delito, ela vai também para fazer o corpo de delito. E se no caso do pai bateu tanto na mãe que a mãe desmaiou, está desacordada, ela vai para o hospital desacordada e essa criança fica como? Se ela não tiver nenhum familiar? Esse é um problema que nós enfrentamos aqui, porque nós não temos um abrigo em Indiara, nós não temos aquelas famílias acolhedoras que precisa ter. Aí, nesse caso, até resolver, enquanto a mãe está numa situação, geralmente a gente procura alguma família que queira e se disponibiliza ficar com essa criança. Você já levou alguém para sua casa já, alguma criança? Não, para nossa casa nós não podemos levar. Não podemos. Mas já te passou na cabeça, já presenciou uma situação dessa que eu narrei aqui agora? Já. E como foi seu psicológico? Não, foi tranquilo. Graças a Deus eu tenho um psicológico bom para essas situações. Você não. E vocês passam por acompanhamento psicológico também? Vocês profissionais? De lei era para passar, mas até hoje ninguém nunca passou. O conselhinho tutelar de Indiara aqui tá, hein? Ó, tá, uma bosta. Nunca passou. Já houve uma situação de caso de abuso que teve uma colega. Aí outro dia seguinte teve outro caso de abuso, ela falou assim, Deus, eu não tenho psicológico para acompanhar esse caso hoje. Você acompanha? Eu falei, acompanho. E é muito importante a pessoa ser firme, né? É um trabalho que não é para qualquer um. Não é. E é muito bom também a gente ter essa parceria. Se um não está em condições de ir psicologicamente, porque, na verdade, nós temos que ser preparados psicologicamente para certos tipos de situação. Porque se o próprio conselho tutelar chegar lá e não tiver uma estrutura psicológica para enfrentar um determinado tema lá, um assunto lá, uma treta que está acontecendo, como é que faz, né? E eu vou falar uma coisa para você. A nível de Indiara, nós nos deparamos com muita coisa. Você tem que ter um psicológico forte. Mas vocês têm você tem alguns companheiros de vocês lá que tem psicológico, não. Falei daquilo, fiz um videozinho lá, soltei na rede social lá, moscar a garra em mim aqui, me xingando, me questionando comigo aqui. Eu falei assim, rapaz, a pessoa nem soube interpretar o que eu falei. Eu acho que não tem psicológico para enfrentar uma situação difícil, não. Porque, querendo ou não, o conselho tutelar, ele vive de decisões difíceis, né? Porque a sua decisão, ela muda a vida de uma pessoa, não muda? Muda. De uma pessoa não, né? De uma família, né? Na verdade, a caneta do conselho tutelar tem um peso muito grande. Muito.
Vamos lá, próximo tópico. Avaliação e adaptação. Nossa, eu tô de cara de ver como que o Conselho Tutelar de Indiara tá, viu? Tô de cara. Falta de estrutura demais. Vamos lá. Avaliação e adaptação. Como você pretende, como você avalia, né, regularmente suas ações e abordagem como conselheiro tutelar? Você está disposto a fazer alguma alteração ou não? Como você se avalia? Você mesmo se avalia como conselheira? Você acredita que você é uma excelente conselheira? Não, eu acredito que sim. Eu me avalio que eu faço um trabalho bom e que eu sou uma excelente conselheira. Dos casos que você pega, você acredita que você tem êxito em todos? Ou tem alguns que se perdem não por sua culpa, mas por culpa do sistema? Não, não são todos que nós temos esse êxito, É. felizmente. Não são todos. Mas você tem parcela disso? Ou realmente é o sistema mesmo que é falho? Não, geralmente é o sistema que é falho. Muitas das vezes o judiciário, coisas que a gente encaminha para o judiciário, que é caso de polícia. Então, assim, são coisas que não dependem da gente, né? O judiciário, antigamente, eles eram mais, né, rigorosos, né? Hoje eles estão passando muito pano para prefeito, não tá não? O que você acha? Olha, eu acredito que sim, porque tem muitas coisas que está muito... A gente tem muitos casos que está no judiciário, que isso não se resolve. E isso vai passando o tempo, a família fica Vai com aquele esquecendo. mesmo problema. Ou às vezes passa muito tempo porque é um juiz, é um promotor que atende várias cidades. Então acaba que acumula trabalhos. E às vezes um caso vai ser julgado, tem dois. Um caso ano passado, recente, um caso que eu presenciei que foi julgado. Aí as próprias vítimas no dia do julgamento não compareceram. As próprias vítimas não foram. Isso deixa a gente frustrado. Mas será que não foram por ameaça? Não, eu acredito que não. Não foi de ser vergonha isso mesmo, né? É. E tem muitas pessoas hoje em dia que usam o sistema do Conselho Tutelar por má fé mesmo? Você já presenciou isso? Porque tem pai que quer tomar a guarda do filho, da mãe, e fica usando isso contra ela, forçando uma volta de um relacionamento, forçando a baixar o valor da pensão. Como que funciona isso? Eu acho que um pouco mais é a falta de conhecimento. Nós nos deparamos muito com esse tipo de situação, mas quando chega no Conselho Tutelar, a gente direciona a pessoa para o órgão correspondente. E em Indiara são 5 conselheiros? 5 conselheiros. Você acredita que precisa disso tudo? Precisa. Porque vereador são 9. Para mim, não precisa daquele tanto de vereador, não. Você acha que 5 precisa mesmo? Precisa. É muito serviço assim? Tem dia... Às vezes, passa-se uma temporada calma, mas tem vezes que é muito trabalho, é muito puxado. Qual que é o nível de Indiara, assim, num parâmetro geral? Indiara é uma cidade que as famílias são preocupantes na convivência, no caso, no tocante a precisar do Conselho Tutelar? Você acha que o nível é moderado, é perigoso? Como que funciona aqui em Indiara? É moderado. Eu acho que assim, as pessoas ainda têm aquele pé atrás com o Conselho Tutelar. Mas também, do jeito que você está aí, até eu ia te fazer essa pergunta. Você acha que, mesmo com essa tanto de falha que o Conselho Tutelar de Indiara tem, por estrutura, você acha que, mesmo assim, todo o sistema é eficiente? É eficiente. Pode melhorar, mas é eficiente. E muito, né? Pode melhorar, né? E muito. Precisa melhorar e muito. Aí o Conselho Tutelar, ele é composto, ele tem uma mesa diretora ali, ou todo mundo tem o mesmo poder dentro do conselho? Não, todo mundo tem o mesmo poder. Tem o presidente do conselho, mas o presidente do conselho é para ir a algumas reuniões, para não ir todos os conselheiros. Só para fazer politicagem? Não tem a autonomia de todos. Então ali o conselho é igual. É igual. O Conselho Tutelar ali é um colegiado. Quem que é o presidente de vocês aqui hoje? Hoje é o Luiz Fernando. Essa presidência é de ano em ano? De ano em ano. Cada ano é um? Cada ano é um. Tem a votação entre os 5 conselheiros e escolhe um presidente. Beleza. Agora, para a gente finalizar, o podcast nosso é curtinho, né? Só para vocês conhecerem um pouco mais sobre os candidatos, né? Eles foram até na Câmara lá, mais 3, 5 minutos lá. Foi muito rápido. Não dá para rápido. falar praticamente nada, né? Nesse quadro agora aqui, nesse tópico, é contribuição da comunidade, né? Antes da gente finalizar, esse aqui é o momento agora de você se apresentar. A gente vai fazer esse corte separado para você colocar nas suas redes sociais. Você pode, se você quiser tirar o óculos e olhar naquela câmera ali, agora é a hora que você vai se apresentar, vai conversar com a pessoa de casa, pedir seu voto, falar seu número, e você pode ficar à vontade nesse momento agora. Meu nome é Deuseli Borges,
Estou conselheira atualmente e me candidatei novamente ao Conselho Tutelar. Eu conto com o voto de vocês e que vocês se conscientizem da importância do voto de vocês, que é necessário para a defesa da criança e do adolescente. Então, não se esqueça, dia 1º de outubro, as eleições no Elizabeth e na Escola São Sebastião, em Carlândia. E eu conto com o voto de vocês e o meu número é o 108. Muito fácil, não esqueçam, vote certo, vote Deuseli Borges, número 108. Pessoal, não poderia deixar de agradecer aí aos nossos apoiadores culturais aí, que é o vereador Vantuir Rodrigues, o vereador Zé Neto e o vereador Hélio Júnior, né, que é o atual presidente da Câmara Municipal de Indiara. E a Câmara também, né, por ceder aí o seu perfil nas redes sociais aí para a gente fazer o compartilhamento aí das nossas entrevistas, né? O Fred Souza, meu primão, um abraço aí, Fred. Fred vai estar daqui uns dias aqui no nosso podcast, bater um papo aí. Tô tentando convencer o Fred para fazer um programa comigo aqui, que é o Política versus Religião. Pra gente conversar muito sobre isso, porque tem muito falso moralista dentro da política aí, que a gente tem que eliminar essas pessoas aí. Vamos lá. Depósito São Luís, do meu amor, Ana Paula. Beijo, tá ali no off, ali no operacional. Né, o grupo Conexão, né, do nosso parceiro aí, J. Brito, Jonailson aí, é um caboclo firme aí que tá na divulgação aí, e tem um grupo aí que tá movimentando a cidade. Parabéns aí pelo desempenho. É o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Indiara, né, a Cíntia, né, que deu todo o apoio aí pra gente fazer esse podcast também, e a nossa empresa, a Ideias Gov, né, para você aí que é político, para você aí que conhece algum político aí que vive passando vergonha na internet, nos indica aí para esse camarada aí, para ele nunca mais passar vergonha. Político não tem que fazer dancinha de TikTok, não. O político tem que mostrar o trabalho que é feito, né? E a gente pode orientar aí de quando... Ah, não sou político, não. Eu quero entrar na política. Você pode procurar a gente aqui que a gente dá todo o passo a passo para você ter um mandato de sucesso aí e ser uma pessoa lembrada aí por anos e anos e anos. E o melhor ainda, mudar a vida de outras pessoas, né? Para vocês que ficaram até essa hora aqui acompanhando a gente. Meu muito obrigado. Não esqueça aí de curtir e compartilhar nossos vídeos. E até a próxima. Fiquem com Deus.